Nós precisamos nos preocupar com isso nos dias de hoje. Então nós vamos ver o que é adoração à luz da Bíblia. Eu imagino que cada um aqui deve ter um entendimento do que é adoração. Será que esse entendimento é um entendimento bíblico de adoração? Será que existe alguma diferença entre a adoração bíblica e a adoração secular, a adoração mundana? Por exemplo, um dos problemas que os cristãos no início da igreja enfrentavam, a perseguição pelo Império Romano, era justamente por conta da adoração. Porque os cristãos adoravam somente a Deus. Mas no Império Romano, a figura máxima do Império Romano era o imperador. E os cristãos tinham que adorar os imperadores. E eles falavam, não vou adorar os imperadores. Será que tem diferença entre adoração cristã e adoração secular? Nós precisamos conhecer isso e, claro, assim como todo o ensinamento da palavra de Deus, não só conhecer, mas praticar. Bom, nosso texto básico, como eu disse, se encontra em João, capítulo 4. E aí nós vamos ler, não porque apenas por questão de brevidade, tá? A gente poderia ler o capítulo 4 todo, mas apenas por uma questão de brevidade, para nós não desperdiçarmos tempo. Nós vamos ler João capítulo 4, versos 5, 6 e 7. Depois nós vamos pular para o verso 9. E depois nós vamos ler do 19 ao 24. Tá bom? E podem ficar tranquilos que nenhuma regra de interpretação da Bíblia foi quebrada durante será quebrada durante essa leitura. O que nós precisamos ler, não que existem passagens da Bíblia que nós não precisamos ler, não é isso. Todos os versículos são úteis. A palavra de Deus nos diz, a própria palavra de Deus nos diz, lá Paulo, quando escreve a Timóteo, falando que toda a Escritura é proveitosa. Mas, dependendo da situação, nós sem dúvida podemos omitir um ou outro versículo para darmos um andamento mais veloz ao nosso aprendizado. Então, João capítulo 4, do verso 5 ao verso 7, verso 9, do 19 ao 24. Todos acharam? Amém? Bom, João capítulo 4, do verso 5 ao verso 7, diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Foi quem? Quem é o sujeito da oração aqui? Quem que foi? Jesus Cristo. Né? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Você sabe que hora é a hora sexta? Lembra que a hora sexta para os judeus não é a hora sexta para nós aqui na Alemanha. Existe os judeus eles contam o tempo de forma diferente. Aqui, quando falo hora sexta, muito fácil de você saber que horas no nosso tempo é a hora dos judeus. Soma 6. Então aqui, quando eu falo hora sexta, você coloca mais 6. 6 mais 6 dá 12. Então Jesus chegou àquela fonte ao meio-dia. Hora 12, soma mais 6. 12 com 6, 18. 6 horas da tarde. Hora nona, hora terceira. Se é a hora terceira, 3 mais 6, 9. Então era 9 horas da manhã. Então sempre soma 6 a hora do judeu que nós lemos na Bíblia. Tá bom? Então o versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então Jesus ele chega naquela fonte meio-dia. Nós não sabemos exatamente que época, como que estava o clima, mas a gente sabe que naquela região não é um clima muito amigável. Então imagina Jesus, meio-dia, sol a pino, chegando naquela fonte. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A gente vai te explicar um pouco mais o versículo 7. Agora o verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora versículo 19 ao 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aqui não é uma palavra apocalíptica, que é uma palavra profética. Jesus está falando aqui da igreja, não do fim dos tempos. Tá? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Bom, para a gente contextualizar muito rapidamente o que está acontecendo nessa passagem. A gente vem, né, Jesus, ele um pouco antes, lá no capítulo 2, você tem as bodas de Caná, quando Jesus dá início ao seu ministério. Depois, no capítulo 3, nós temos Nicodemos indo procurar Jesus, e Jesus fala sobre nascer de novo e tal, aquele diálogo todo. Depois disso, vem o testemunho de João Batista. E aí, capítulo 4, a mulher samaritana. Aqui a gente vê que Jesus estava indo de Jerusalém e ele vai para Galileia. Por que isso acontece? Porque Jesus estava começando a ser notado em Jerusalém. No mau sentido, Jesus estava começando a... As pessoas já não estavam gostando muito de Jesus Cristo. Veja que logo no início, Jesus já estava incomodando, né? Nesse caso, de forma correta, é bom, o tipo bom de incomodar, porque tem cristão que incomoda do jeito certo, pela causa correta, e tem cristão que incomoda pela causa errada. Há cerca de, acho que 2 semanas atrás, eu li uma notícia no Brasil de que uma pessoa, que a justiça, um juiz, lá, acho que foi no Rio de Janeiro, não lembro de cidade, mas que um juiz determinou, ou deu causa de ganho para um condomínio contra uma moradora que estava fazendo cultos evangélicos. E aí, no primeiro momento, você pode falar assim, poxa, mas perseguição ao evangelho, que absurdo, isso é o fim dos tempos, isso é Jesus voltando. Mas se você for ler o processo, você vai ver que a mulher estava causando desordem no condomínio. Agora imagina se uma pessoa da candomblé, uma pessoa do umbanda, uma pessoa da igreja evangélica, se todo mundo for, você vai desandar com a ordem do condomínio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito crente que acha que não, incomodar os outros é bom. Depende de por que você está incomodando. Tem que ter essa consciência, tem que ter esse discernimento do Espírito Santo. Tem incômodos que são ruins, que são desnecessários. Tem incômodos que causam escândalo. E tem incômodos que são salutares, que são necessários. Esse incômodo que Jesus causou em Jerusalém não é um incômodo ruim, pelo menos não do ponto de vista do Evangelho. Mas Jesus estava começando a sofrer uma perseguição em Jerusalém, então ele decide ir a Galileia. E aí, quem já estudou geografia bíblica vai perceber, vai lembrar que Jerusalém ficava mais ao sul e a Galileia ficava mais ao norte. E no meio de Jerusalém para a Galileia estava Samaria. Se você também conhece um pouco da Bíblia, um pouco que eu falo, já passou pela história da Bíblia, já passou pela história do povo judeu, você vai perceber que Jerusalém você vai lembrar que Jerusalém está no Reino do Sul, enquanto Samaria está no Reino do Norte. E aí, se a gente voltar na história do povo de Israel, nós vamos ver que depois de Salomão, o reino se divide, sul e norte. E nessa divisão do reino, o Reino do Norte ele se desvia bem mais cedo do que o Reino do Sul. E por conta desse desvio, ele é levado cativo pelo povo assírio, bem antes do povo do Sul. E nesse cativeiro, o Reino do Norte, os judeus do Norte, eles, como consequência desse desvio, primeiro que eles são obrigados, né, a casarem com as mulheres assírias, ou seja, eles são obrigados, de certa maneira, a se levarem, a serem conduzidos a um jugo desigual. E depois que eles voltam do cativeiro, os judeus do sul falam para os judeus do norte, olha, vocês têm que separar, vocês não podem continuar casados. Porque tudo bem, antes você foi obrigado a casar. Agora você não está mais obrigado, então você tem que acabar com esse casamento aí. Mas os judeus do norte não acabam com esse casamento. E isso, somado a diversas outras coisas, acaba gerando uma animosidade, acaba gerando uma certa inimizade entre os judeus do sul e os judeus do Reino do Norte. Entre os judeus de Jerusalém e os judeus de Samaria. Por que eu estou contando isso? Porque para um judeu do Reino do Sul, de Jerusalém, ir até a Galileia, normalmente, via de regra, ele não passaria por Samaria. Ele daria a volta, ele contornaria, o que adicionaria cerca de 40 quilômetros nesse trajeto. Agora veja, 40 quilômetros é bastante tempo. 40 quilômetros é longe. Talvez pra gente 40 quilômetros não seja muita coisa, porque a gente entra no carro, né? Pelo menos a maioria entra no carro, com ar-condicionado, ou você pega um metrô, ou você pega um trem. 40 km de trem dá 20 minutos, talvez, pouca coisa. Mas 40 km andando durante o dia, isso é bastante coisa. Então veja que Jesus, ele faz questão de andar, ele faz questão de passar por Samaria. Mesmo sabendo que não era comum um judeu passar por Samaria. Mesmo sabendo que não era esperado um judeu do Reino do Sul estar em Samaria. E isso se torna, nos prova a verdade, quando no versículo 7,
quando no versículo 9, a mulher fala para Jesus, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui Jesus ele quebra dois paradigmas. Primeiro, um judeu do sul passando por Samaria e falando com um samaritano. E segundo, um homem falando com uma mulher. Se um homem já não falava com uma mulher em situações normais, imagina um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Aí que desanda a coisa toda. Então a gente vê como que essa situação foi uma situação, vamos dizer assim, fabricada por Jesus. O que eu quero dizer com uma situação fabricada por Jesus? Não foi uma situação espontânea, não foi algo que aconteceu. Como, por exemplo, aconteceu Nicodemos e Jesus. Onde Nicodemos vai lá e procura Jesus. Não foi uma coisa que aconteceu. Jesus estava viajando, passeando, ficou cansado, sentou ali e encontrou uma mulher. Não. Jesus, ele provocou essa situação no sentido de que ele fez o caminho que ele não deveria fazer normalmente, ou que ele não faria normalmente, passando por Samaria. Jesus, ele senta, e Jesus sabia na sua onisciência que a mulher passaria ali. Né? Até mesmo porque, uma outra observação que a gente pode fazer, levando em consideração o contexto histórico, né, o contexto social, essa mulher não deveria estar ali normalmente. Porque as mulheres, elas iam até o poço buscar água de manhã e de noite, no fim do dia, no final do dia. E como nós vimos, aqui era hora sexta. E eu disse para vocês que 6 mais 6 é 12, ou seja, hora sexta, os judeus, meio-dia para nós. Ou seja, essa mulher foi buscar água no meio-dia, ao meio-dia. Isso não era comum. Por que essa mulher foi buscar água ao meio-dia? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia do porquê que isso aconteceu? Porque ela não era bem vista Porque ela não era bem vista entre a sociedade. E por que ela não era bem vista? Jesus fala isso um pouco mais para frente. Ela revela isso. Porque ela tinha vários maridos. 5 maridos. Ela passou por 5 casamentos. Ou seja, essa mulher é uma mulher marginalizada. Então, a gente vê que, mais uma vez, toda essa situação do capítulo 4 de João foi uma situação provocada por Jesus, no sentido de Jesus sabia o que ele ia encontrar e ele quis encontrar isso, ele quis ter esse encontro com essa mulher. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Bom, então, Jesus ele vai e encontra com essa mulher. E aí, note que o primeiro contato, né, o primeiro contato entre Jesus e essa mulher, ou seja, o quebra-gelo ali, né, Jesus ele vê uma mulher, Jesus chega para essa mulher e fala, dá-me de beber. E aí a resposta dessa mulher é muito interessante, porque ela foi, de maneira geral, assim, ela foi um pouco, a gente poderia dizer que ela foi um pouco desrespeitosa com Jesus. A gente poderia dizer que ela não foi, ou ainda que ela não tenha sido desrespeitosa, mas ela não foi amigável. Porque, né, diz o ditado popular que pão e água não se nega a ninguém, né? Ela mais na frente de um poço, veja bem, é água, estava ali, a água não era dela, ela estava buscando água, não tem problema ela, né, dar um pouco de água para Jesus. Mas a resposta dessa mulher para Jesus é, como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então a primeira interação da mulher com Jesus é questionando Jesus, perguntando Jesus. Obviamente ela não conhecia Jesus, ela não fazia ideia de quem Jesus era. Para ela, Jesus era apenas um judeu. E aí a gente vê que essa resposta, num tom meio ríspido, num tom para uns desrespeitoso, para uns meio, poxa, mas que agressividade, né? Dá água primeiro, depois pergunta para o homem alguma coisa, depois vê de onde o filme vem, primeiro dá água. Mas note que o primeiro comportamento dessa mulher, a primeira interação dessa mulher com Jesus é uma interação, vamos classificar como ruim, meio estranha. Aí depois, Jesus, né, responde para ela, Jesus fala, olha, se você conhecer o dom de Deus e quem é que te diz, ou seja, se você conhecesse a mim, e conhecesse a mim que me diz, dá-me de beber, você pediria água a ele, e ele te daria água viva. Então Jesus fala assim, olha, você está falando com uma pessoa que você claramente não conhece. Porque se você conhecesse quem está falando com você, você não daria água, você pediria água para essa pessoa. Então veja que Jesus já argumenta com ela. Aí no versículo 11 a mulher diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
Então veja que a segunda interação dessa mulher com Jesus já é um pouco diferente. Se na primeira a mulher fala para Jesus, como pode tu, judeu, vir aqui falar comigo? Agora ela já fala, Senhor, você é fundo, e você não tem como tirar água. Como que você vai me dar água? Então veja que na segunda interação, ou a gente poderia colocar assim, quanto mais tempo ela passa com Jesus, já se observa uma mudança de comportamento. A primeira interação era judeu. A segunda interação agora já é Senhor. Vamos mais adiante. És tu, a mulher ainda falando no versículo 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus responde para ela. Terceira interação de Jesus, né? Jesus pergunta para a mulher. Primeira interação de Jesus. A mulher responde para Jesus, chamando ele de judeu. Uma interação, uma resposta ruim, comportamento ruim, vamos assim dizer. 1 a 1. Aí, Jesus fala com a mulher, 2 a 1. Olha, se você conhecesse quem está te pedindo água, você não daria água, você pediria água para essa pessoa. Aí a mulher replica para Jesus, 2 a 2, a mulher já, Senhor, já mudou o comportamento. Aí, no versículo 13, Jesus, 3 a 2. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Jesus está falando desta água, não da água que ele daria, mas da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja que isso, para aquela mulher, parece uma coisa interessante, seja do ponto de vista físico ou espiritual, principalmente do ponto de vista físico. Veja bem, você tinha um poço que era compartilhado, onde ela tinha que ir buscar água. E como a gente já viu, ela não podia ir buscar água junto com as outras mulheres, ela tinha que buscar sozinha, porque ela era marginalizada por conta do seu ciclo de casamento. Talvez, se ela pudesse ir buscar água com suas amigas, ficaria mais leve, mais tranquilo, né? Porque quando você está com os amigos, você vai conversando e tal, enquanto um busca, o outro vai, conta uma piada, dá uma risada, conta uma história, e depois vai todo mundo andando. Agora você tem que ir sozinho, ao meio-dia, buscar água sozinho, e aí agora vem Jesus, vem um homem e fala assim, olha, a água que eu vou te dar, ela vai criar uma fonte de água em você, você não precisa mais buscar água. Isso chama a atenção da mulher. E aí no versículo 15, a mulher, 3 a 3, replica a Jesus, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Então veja que a terceira interação da mulher com Jesus Cristo, ela não só chama ele de Senhor de maneira respeitosa, mas ela está mais interessada, ela está falando, olha, me dá o que você tem para oferecer. Eu não te conhecia, te chamei de judeu. Aí você se apresentou, me pareceu uma pessoa importante, te chamo de Senhor. E agora você disse que tem uma coisa que me interessa muito. Me dá isso que me interessa. Eu quero isso. Me dá isso, cadê isso? Aí Jesus, no versículo 16, né, aqui Jesus, utilizando da sua onisciência, ele fala para a mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. E aí muitas pessoas podem falar assim, mas Jesus não é onisciente, por que ele manda a mulher chamar o marido se ele sabia que a mulher... Então Jesus não é onisciente. Porque Jesus então é sonso, agora não, tudo debaixo de um propósito. Jesus não precisava, ou não queria, ou não, naquela circunstância não era interessante, Jesus expôs o pecado dela. Aquela mulher já era marginalizada, aquela mulher já era uma mulher sofredora no âmbito social. Aquela mulher já era uma mulher machucada. Ela não precisava que alguém viesse e pisasse mais ainda na vida dela, e colocasse o dedo mais ainda na vida dela. Ela não precisava que alguém chegasse e falasse assim, porque tu tá aqui porque tu cinco marido. Não precisava. Então o que Jesus fala? Chama teu marido. Jesus espera que ela confesse o pecado dela. Então é uma lição para nós. Muitas das vezes nós queremos evangelizar alguém e como estratégia de evangelização a gente aperta a ferida. Às vezes não precisa disso. Deixa a pessoa confessar o pecado dela. Deixa a pessoa se abrir. Seja carinhoso, seja... mas eu sei que aquela pessoa está errada. Tá bom, Jesus sabia que a mulher não tinha marido. E mesmo assim ele fala, chama teu marido. Mesmo assim Jesus é doce, Jesus é amigável, Jesus é cordial. Muitos dentro da igreja querem pregar o evangelho, querem evangelizar, querem pregar de forma agressiva. Precisamos ter discernimento do Espírito Santo para saber pregar. Tem vezes que tem que ser agressivo. Tem vezes que a pregação do evangelho é, olha só, ou vai para o céu ou vai para o inferno.
Tem vezes que a pregação do evangelho não pode ser agressiva. Porque se você prega o evangelho de forma agressiva para uma pessoa que já está agressiva, que já é agressiva, que já está na agressividade, na reatividade, vai ficar mais ainda. E aí uma porta que talvez estava entreaberta, ela acaba fechando e você não consegue mais acessar. Então veja que para pregar o evangelho precisa de estratégia. E aí muitas pessoas falam assim, não, meu irmão, mas olha só, é a palavra de Deus. Tá, mas é a palavra de Deus. Precisa de estratégia. A gente vê Jesus fazendo isso o tempo inteiro, nos 4 evangelhos. Jesus ele prega o evangelho de várias formas, para várias pessoas diferentes. Estratégias diferentes. Precisamos ter esse entendimento. Aí no versículo 19, aí no versículo 17, né, a mulher responde para Jesus, falando que não tem marido. Aí Jesus, né, de maneira onisciente, ele fala, olha, disseste bem, né? Jesus ali também, de certa forma, ele prova o caráter da mulher, porque a mulher podia ter mentido, por exemplo, mas a mulher assume que não tem marido. Jesus fala que, né, sabia, e aí Jesus mostra a sua onisciência, ou seja, Jesus revela uma característica sua, um poder que ele tem, porque ele fala, olha, disseste bem, que eu tivesse 5. E agora, e o que agora você tem, ou seja, o teu 6º marido, não é teu marido, ou seja, provavelmente é um caso extraconjugal. Então Jesus prova para essa mulher que, olha só, você não está falando com qualquer. Eu sei o que está acontecendo, como que a pessoa saberia. Se fosse alguém de Samaria, tudo bem, fofoca. Mas alguém de Jerusalém, não tinha como Jesus saber disso. Era muito longe. E os judeus não falavam com os samaritanos. Porque se eles falassem, tudo bem, né? Você tem alguém em Berlim, sob uma fofoca de alguém que mora em Munique, Berlim, Munique, 7 horas, fala alemão. Agora, alguém em Berlim saber uma fofoca de alguém do Rio de Janeiro, português e alemão, uma língua completamente diferente, as chances são bem drasticamente reduzidas. Então Jesus aqui no versículo 18, ele prova por A mais B que ele não era qualquer pessoa. Aí no versículo 19, veja que na quarta interação da mulher com Jesus, lembra, na primeira, judeu, na segunda, Senhor, na terceira, um Senhor com mais interesse. Opa, peraí, isso que você está me oferecendo, eu quero isso aí, me dá essa água aí. Na quarta interação, no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Vocês estão observando, estão conseguindo acompanhar a mudança de comportamento nessa mulher? Começou como? Não é um judeu qualquer. Ele está falando comigo? Avançou para, Senhor, evoluiu para, o que você tem para me oferecer, eu quero. Me dá isso que você está me oferecendo. Evoluiu para, vejo que és profeta. Reconheceu o ministério de Jesus. Aí, versículo 20, nossos pais adoraram nesse monte. Aí veja que agora a conversa já muda de figura. A conversa agora não é mais sobre água de beber. A conversa agora não é mais sobre o pecado dela. A conversa agora é sobre adoração. Quando a mulher reconhece que esse homem com quem ela estava falando era um profeta, aí a mulher já fala sobre adoração. A mulher diz assim, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que isso acontece? Lembra do início da aula que a gente falou sobre, né, a briga entre os judeus e os samaritanos? Quando acontece o racha no Reino do Norte, no Reino do Sul, você agora tem 2 lugares de adoração. Um lugar de adoração em Jerusalém, o templo, que é onde os judeus acreditavam que era o lugar certo de se adorar, e um lugar no Reino do Norte, onde os samaritanos não iam para Jerusalém adorar. Então eles precisavam ter um outro lugar para adorar. Então a mulher ela fica confusa com esses 2 lugares. Ela fala, olha, eu fui ensinado que eu preciso adorar no monte, aqui em Samaria. E você está falando que, e vocês dizem, vós dizeis, a mulher não está falando Jesus em si, mas está falando judeus, vocês dizem que é em Jerusalém. Aí, versículo 21, Jesus ele fala para essa mulher que vai chegar uma hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorarais, versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então o que Jesus está falando aqui é que o povo de Samaria adorava o quê? Adorava quem? Adorava por quê? Como a gente falou, o povo de Samaria, o Reino do Norte, já tinha se desviado bem antes do Reino do Sul. Então Jesus ele fala um pouco sobre isso. Versículo 23, mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí, como a gente disse, Jesus aqui, ele fala para essa mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Veja bem, como eu disse, se Jesus ele precisa falar, olha só, Jesus é muito ocupado. Deus é uma pessoa muito ocupada, né? Em termos humanos. Não existe ocupação para Deus, porque Ele é Deus. Mas se a gente trouxer, fazer uma comparação humana, Deus é muito ocupado. Jesus mais ocupado ainda. Embora Jesus tenha vivido 33 anos, né, ele só teve 10% desse tempo para fazer o seu ministério, que era um trabalho muito grande. Então a gente pode, sem sombra de dúvidas, afirmar que Jesus não jogava a conversa fora. Jesus não perdia tempo. Jesus não ficava, sabe, de conversinha. Isso não é um ensinamento, uma coisa que uma lição para nós, de que nós não devemos jogar conversa fora, no sentido de estar reunidos, de conversar, como a gente faz aqui no final do culto. Infelizmente muitas pessoas pensam dessa maneira. Não é porque Jesus não ficava conversando, jogando conversa fora, que a gente não pode ficar conversando, são coisas diferentes, tem esse discernimento. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é, Jesus ele usa a expressão, ou ele usa as palavras, verdadeiros adoradores. Não é por acaso. Se Jesus fala sobre verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Veja bem, eu tenho um aparelho celular, né? É um iPhone. Se eu chegar para você e falar assim, Rafaela, esse iPhone é um iPhone verdadeiro, é porque existe um iPhone falso. Concorda comigo? Agora, se eu vou chegar para alguém e apresentar essa piscina como uma piscina verdadeira, eu vou chegar e falar assim, Janaína, essa é uma piscina verdadeira. Ela fala assim, por que verdadeira? Não faz sentido. Porque piscina é piscina. Não existe piscina verdadeira e piscina falsa. Piscina é piscina. Agora, o aparelho, o telefone, existe o verdadeiro e existe o falso. Então, para Jesus deixar claro, para Jesus mencionar verdadeiros adoradores, é porque existem adoradores verdadeiros e adoradores falsos. E aí essa verdade, essa falsidade em relação aos adoradores, ela se divide em duas partes. Existem adoradores falsos e verdadeiros na sua essência, ou seja, no sentido da intenção do seu coração. Ele adora porque ele realmente quer adorar, um verdadeiro adorador. Ou ele adora porque os outros vão ver que ele está adorando, ele ou ela, um adorador falso. Mas também tem um sentido de adorar de forma verdadeira, ou seja, com uma adoração genuína, com uma adoração na forma como ela deve ser, ou adorar de forma falsa, não na intenção, mas sim na forma. Quando a gente fala de adoração, na Bíblia existe a intenção e a forma. Quando Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, Jesus está falando sobre os adoradores que adoram com uma intenção verdadeira ou falsa, ou os que adoram de forma verdadeira ou de forma falsa. Veja, você pode adorar a Deus de forma falsa, com a intenção verdadeira, mas de forma falsa. Olha como já fica mais complexo. Olha como já fica mais, não vou dizer complexo, complexo pode assustar muita gente, mais profundo. Adoração não é brincadeira. Adoração a Deus. Qual parte? Verdadeiro adorador com intenção falsa. Quando Jesus fala sobre verdadeiros adoradores, essa verdade ou falsidade pode se dividir em duas partes. A intenção verdadeira ou falsa and the way, e a forma verdadeira ou falsa. The intention to worship and the way of worship. You get it? So we can worship with a true intention, so with my heart, or I can worship in a false intention. So I worship just because someone is looking at me.
The same way, I can worship in a true way, or I can worship in a false way. For example, I can worship in a way that the Bible is not telling me to do it. It's a false way. Or I can worship God in a true way because it's the way that the Bible tells me to do it. Clear? Ok? Então, a verdadeira adoração ou a falsa adoração, ela se divide em intenção e forma, maneira, o jeito que nós adoramos. Então veja que a adoração é um assunto sério. Não só na intenção, mas na forma. Você já se perguntou se, além da sua intenção, a forma como você tem adorado é a forma correta? É a forma certa de se adorar? Ah, Diego, mas nunca ouvi isso na minha vida. Como que eu sei a forma? Agora tenho 80 anos, 80 anos de igreja. Agora eu estou preocupado porque eu posso ter passado 80 anos da minha vida adorando de forma errada. A Bíblia nos mostra como que é a forma correta de adoração. A intenção é do coração. A intenção é do homem. Mas a forma, a Bíblia mostra. A Bíblia nos dá formas corretas, bíblicas, né? Muitas pessoas se pegam no correto, errado, bíblicas, formas bíblicas de adoração. Vamos olhar sobre isso. Versículo 24. Então no versículo 23, Jesus fala sobre verdadeiros adoradores. No final do versículo 23, Jesus diz assim: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí quando a gente junta os verdadeiros adoradores com o Pai procura esses verdadeiros adoradores, aí a coisa fica mais séria. Sabe por que a coisa fica mais séria? Porque se Jesus diz que o Pai procura, é porque é difícil de achar. Você procura a árvore. Você saiu aqui em Berlim, você veio aqui na igreja. Você procura uma árvore verde com bastante flores? Com bastante folhas? Não. Por quê? Porque você saiu, olhou para cima, tem árvore. Outro tem árvore. Agora, quando você chegar em dezembro e você quiser ver uma árvore com folhas verdes, você tem que procurar. Porque não tem abundância. Só se procura alguma coisa quando há escassez. Já pararam para pensar nisso? Ninguém procura algo abundante. Só se procura alguma coisa porque há escassez. Só se procura alguma coisa porque se perdeu. Então, perdi os meus óculos. Preciso procurar os meus óculos. Agora, se eu sei onde os meus óculos estão, ou se, vamos supor que, né, eu tenho algum toque, algum transtorno, e eu decidi agora que eu vou ter 15 óculos com o mesmo grau espalhado pela casa, que eu não quero ter que procurar óculos. Então eu tenho um óculos na cozinha, um na sala, 2 no quarto, um em cada banheiro e um na varanda, porque eu quero, ao meu alcance da minha mão, ter um óculos. Eu vou procurar o óculos quando eu precisar usar? Não, eu tenho abundância, então eu não preciso procurar os óculos. Eu estico a mão e pego. Então, no final do versículo 23, nós temos uma segunda informação muito importante nesse texto. O Pai procura quem? Os verdadeiros adoradores. A tais que assim o adorem. Que o adorem como? Em espírito e em verdade. Com a intenção verdadeira e da forma verdadeira. São raros, são poucos. Por isso que o Pai procura. Pense nisso um momento. Vamos um pouco além. Será que quando o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que o adorem com a intenção verdadeira e da forma verdadeira, será que Ele me encontra? Será que quando Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente adoram com a intenção verdadeira, pelo motivo correto, mas não só pelo motivo correto, mas também que o adoram da forma correta? Porque, meus irmãos, olha só, o ditado, Deus escreve certo, e aí eu vou enrolar a Érica, Deus escreve certo por linhas tortas, isso não é bíblico.
Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus, a palavra de Deus, ratificando, confirmando esse ditado popular. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas, porque Ele é Deus. Será que quando Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram com a verdadeira intenção, que adoram da forma verdadeira, será que Ele não encontra? Será que dentro desse grupo de pessoas, quando Ele fala, opa, achei um grupo na Alemanha, na ADM Berlim, que me adora em espírito e em verdade, intenção verdadeira e forma verdadeira, será que nesse grupo está o Diego Ventura? Essa deve ser minha preocupação diária. Eu tenho uma pergunta ou uma dúvida. Quando você fala o Deus procura a verdadeiro adoradores, para mim que o Deus sabe tudo, né? E Ele não sabe quem vai adorar na verdade? Sabe. E para mim, agora minha pergunta, nós não necessitamos procurar a adoração de verdadeiro, entendeu? Also wir müssen nicht suchen die Leute, die in Wahrheit anbeten. Wir nein. Não? Aber não faz isso. Nós precisamos procurar adorar de forma verdadeira. Isso, Nós precisamos, né? Also wir müssen die wahre Anbetung suchen. Wir müssen die wahre Anbetung suchen. Genau. Da war falsch. Então, vontade, vim para a igreja. Vou adorar a Deus. Isso. Bom, vou procurar a Deus. Vou procurar. Né? Não vou tentar porque eu aprendi com o meu pastor que a gente não tenta. A gente ou faz ou não faz. Vou adorar a Deus com o meu coração e da forma correta. Quando a gente fala que Deus procura, obviamente Deus sabe quem adora em verdade. Mas a palavra procura aqui, que Jesus falou, nos mostra que são poucos. Então não é que Deus fica procurando, é que Deus sabe que são poucos. Só que na palavra... Pode parecer que Deus não sabe, por isso Ele está procurando. Não, Deus sabe. A palavra procura aqui, Deus procura os tais, procura esses adoradores, é para nos fazer entender que são poucos, porque só se procura o que é escasso. Então, os verdadeiros adoradores são escassos. Deus sabe quem eles são, mas são escassos. Tá. Ok? Esse é um ponto que nós precisamos pensar. Nós precisamos meditar nisso. É que ele mostra interesse, né? Ele se interessa pelos que fazem de verdade. E ele sabe que são poucos. Será que eu estou incluído nesse grupo de poucos? Será que nesse grupo de adoradores, meu nome está lá? Quando ele olha, quando ele recebe a adoração, né? A gente manda uma carta, tem remetente e destinatário, né? Então, quando a gente faz a adoração, vamos imaginar que seja uma carta. Você tem um remetente e um destinatário. Destinatário, Deus. Remetente, quem está adorando. Nessa adoração que Deus recebe, o remetente está lá, Diego Ventura. Porque só chega ao céu a adoração verdadeira. Intenção e forma. Lembre-se sempre, intenção e forma. Não basta a intenção, precisa da forma. Não basta, mas eu adoro da forma correta. Mas qual é a intenção do seu coração? É de fato adorar? Ou é mostrar que está adorando? Porque se a forma for correta, mas a intenção for falsa, também Deus não recebe. Deus não está interessado. Deus está interessado. Deus procura, Deus sabe aqueles que adoram em espírito e em verdade. Intenção e forma. Mais alguma dúvida, alguma pergunta ou podemos avançar? Podemos avançar? Bom, o que nós aprendemos aqui? Primeiro ensinamento de Jesus. Como eu falei no início, essa mulher, ela, na primeira interação com Jesus, né, a mulher teve aqui 4 interações. Na verdade 5, né, porque se a gente continuar lendo, no versículo 25, a mulher diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus, no versículo 26, diz, eu sou, eu que falo contigo. Então a mulher sabia que viria o Messias. E aí Jesus fala, eu sou o Messias. E aí, nisso,
No versículo 28 diz, deixou, pois, a mulher o seu campo e foi à cidade e disse àqueles homens. Então, quando a mulher tem a confirmação de que Jesus é o Messias, a água parou de ser importante. E a água é um recurso importante. Senão ela não ia buscar meio-dia. Mas ela simplesmente abandona a água e ela volta à cidade para contar aquilo que tinha acontecido. Então, primeiro ensinamento. Vamos enumerar as interações da mulher? Primeiro, judeu. Quem é você? O judeu não pode falar comigo. Depois, Senhor. Opa, esse homem tem alguma coisa. Esse homem está me oferecendo alguma coisa que eu preciso. Uma fonte de água inesgotável. Depois, profeta. Olha, esse homem não só está me oferecendo, ele não está me oferecendo uma coisa física. Ele não está falando de uma água interminável, uma água, um poço na minha casa. Ele está falando de algo espiritual, profeta. Depois de profeta, lá no versículo 25, no versículo 25, a mulher já reconhece Jesus como Cristo. Ou seja, e aí a gente já falou sobre isso, que na Bíblia, quando a Bíblia fala Jesus, ela está se referindo ao homem, à pessoa. Quando a Bíblia fala Cristo, né? Jesus Cristo e Cristo Jesus, qual é a diferença? Quando a Bíblia fala Jesus Cristo, ela está se referindo ao homem. Jesus, homem, né? Filho de Deus, natureza divina, mas o homem. Quando a Bíblia fala sobre Cristo Jesus, ou Cristo, ela está se referindo à obra salvadora de Jesus Cristo. Ela está se referindo a Jesus Cristo, a Jesus, não como o homem, mas sim como o que o homem fez, ou o que aquele homem específico Jesus fez, a salvação das nossas almas. Então, a mulher passa de judeu para Senhor, para profeta, para Cristo. E depois que ela tem a confirmação de que ele era o Cristo, nada mais importa para ela. Ela corre para a cidade para contar para os outros. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso mostra para nós? A transformação de um indivíduo que tem um encontro genuíno. Toda pessoa que tem ou teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, ela passa por essas 4 fases. Ou seja, ela passa de uma... Ela começa com um estado de... Quem é você? Então, um judeu que veio aqui falar comigo, Jesus. Quem é Jesus? Ela quer saber de Jesus, ela quer saber de igreja. Eu não estou nem aí para Jesus. Eu vou seguir minha vida. Aí ela passa por um estado de, opa, talvez esse Jesus aí não seja uma pessoa qualquer. Talvez esse Jesus possa ter alguma coisa para me oferecer. Aí depois ela passa para o profeta. Opa, o que ele tem para me oferecer é muito mais do que algo físico. Tem um cunho espiritual, tem um fundo espiritual nessa oferta aí. Aí ela passa para o Cristo. Não, esse é o único que pode me salvar. Porque Cristo só existe um, Jesus, vários. Até hoje existem várias pessoas chamadas Jesus. Mas o Cristo, você conhece outro Cristo? Talvez você, se a gente perguntar aqui, fizer uma pergunta aberta, certamente alguém vai falar, eu conheço um Jesus. Mas o Cristo só existe um. Então, quando você passa para a 4ª etapa, o Cristo, olha só Ele. Salvação, só nele. Perdão de pecados, só nele. Solução para a minha vida, não para os meus problemas, para a minha vida. Veja bem, existe uma diferença entre soluções para os problemas e solução para a vida. Solução para os problemas, você pode encontrar em vários lugares. Tenho um problema financeiro. Onde eu posso encontrar a solução para o meu problema? No banco. Trabalhando. Solução para o problema financeiro. Parando de comprar é uma outra solução. Às vezes a minha solução não está em trabalhar, eu já trabalho. Às vezes a minha solução não está em ganhar um aumento, porque eu já ganho um bom salário. A minha solução para o meu problema financeiro pode ser parar de gastar. Matemática básica. Se eu gastar menos do que eu recebo, vai sobrar. Se eu gastar mais do que eu recebo, vai faltar. Solução para doença: médico, exame, tratamento. É uma solução para uma doença. Então, soluções para os problemas você encontra fora de Jesus. Sem sombra de dúvida. Agora, a solução para a vida, só em Cristo.
Nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa pode oferecer solução para a vida. Quando essa mulher percebe que Jesus é o Messias, quando fica claro para ela que Jesus é o Messias, ela o chama de Cristo, porque ela entende que somente Ele tinha a solução para a vida dela. Quarta etapa da transformação. Quinta etapa, nada mais importa. A água que era importante, a água que ela foi buscar ao meio-dia, porque ela não podia ir de manhã nem de noite, mas ela precisava da água, porque você precisa da água. Tomar banho, cozinhar, beber, lavar, você precisa de água, é importante. Por que o homem ainda não usou Marte? Porque ele não encontrou água em Marte. Porque o dia que não encontrar água em Marte, a água ela é vital para a essência da vida. E vital para a essência da vida ficou, né, Leonardo, mas a água é vital. Precisamos de água. Quando essa mulher reconhece Jesus como Cristo e ela chega ao entendimento de que, bom, esse homem, Cristo, é a solução não para os meus problemas, mas para a minha vida, nada mais importa. No versículo 29, 28 e 29, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, abandonou tudo que estava acontecendo e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A quinta etapa da transformação gerada por um encontro genuíno com Cristo é: nada mais importa. A única coisa que importa para mim agora é eu correr para a cidade e contar para aqueles homens o que aconteceu. A única coisa que importa para mim agora é eu largar tudo e ir contar para as pessoas: olha, existe uma pessoa, existe um que não traz solução para os problemas, traz a solução para a vida, que é o único problema sem solução. Olha que interessante. Problemas. Solução para os problemas você encontra de várias formas, em vários lugares, várias pessoas. Solução para a vida, só em Jesus Cristo. Só em Cristo Jesus. Ninguém mais pode resolver a sua vida. Problema, mas vida, somente Jesus. Então veja a transformação dessa mulher. Judeu, Senhor, profeta, Cristo, nada mais importa. A única coisa que importa agora é eu contar para todo mundo que eu encontrar na rua que eu encontrei alguém que traz a solução para a vida. Diz. Desculpa, eu tenho mais uma pergunta. Pergunta. No 29, você fala isso 5 agora, né? E do Cristo, né? Só que na minha Bíblia é escrito ob dieser nicht vielleicht der Christus ist. Por que falar vielleicht? O que é vielleicht? Talvez. Why does she say o porventura. Então, porque ela reconheceu que ele era o Cristo. Que ela reconheceu que Jesus tinha a solução para a vida dela. Não para os problemas, mas para a vida. E ela lembrou que ela aprendeu que a pessoa que tem solução para a vida é o Cristo. É o Messias. Só que quando ela sabe que Cristo, por que ela fala vielleicht? Então, porque ela corre para a cidade e fala assim: olha só, a gente não estava falando aqui, nós não aprendemos que a pessoa que tem solução para a nossa vida e não para os nossos problemas é o Cristo? Ele está lá no poço. Talvez seja ele. Talvez seja ele, ó. Só que talvez seja ele, porque não, quando ela sabe, quando eu sabe uma coisa, eu não falo vielleicht, eu falo, ele está aí. Filho, então, só que o resto de Samaria poderia duvidar. Então ela teve um encontro com Cristo, tá? E correu para falar. E aí ela fala assim: olha, talvez seja ele que vocês estão procurando também. Porque eu sei que é. Para entendermos dos outros. Exatamente. Entendeu? Agora entendeu. Beleza? Ó, talvez seja ele. Vocês estão aí adorando no monte, vocês estão aí. Tem um ali que eu já fui lá falar com ele. Eu comecei falando com ele, chamando ele de judeu. Eu sabe, talvez você vai entender também. Isso aí. Ok? Então esse é o primeiro. Então essa é a primeira lição de hoje. Já tivemos várias aqui, eu imagino. Espero.
Mas, né, a grande lição, a primeira grande lição é: quando alguém tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, existe uma transformação. Não tem como você se encontrar com Jesus, trocar palavras com Jesus e continuar chamando ele de Judas. Não tem como. Ou você não teve um encontro genuíno, ou você teve um encontro genuíno, mas não com Jesus, com outra pessoa. Um encontro genuíno com Jesus, ele causa transformação. E a transformação tem esses 5 passos: judeu, Senhor, Cristo, largo tudo. Judeu, Senhor, profeta, Cristo, nada mais importa. Nada mais me interessa. A única coisa que importa na minha vida é contar para todo mundo que, olha, eu achei o Cristo. Talvez se tu for lá, tu vai contar também. Vamos avançar. Mas Jesus, no versículo, como a gente falou bastante aqui, no versículo 22, do 22 ao 23, do 22 ao 24, Jesus fala sobre adoração. Jesus fala: olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos porque nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Mas veio uma hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, Jesus ele exorta aquela mulher, ele ensina aquela mulher e nos ensina, nos exorta acerca da adoração. Jesus fala, como a gente já falou, sobre verdadeiros adoradores, ou seja, se tem verdadeiros adoradores, quem é adorador verdadeiro e quem é adorador falso. E Jesus fala sobre a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. Como a gente falou, a intenção tem que ser verdadeira, mas não basta a intenção, a forma tem que ser verdadeira também. A intenção tem que ser verdadeira, mas a forma tem que ser bíblica, senão não é adoração completa. E aí a gente, nossa segunda lição, nosso segundo objetivo é entender isso. Bom, 2 coisas que nós aprendemos aqui. Mais uma vez, vou repetir. Jesus fala sobre verdadeira adoração. E Jesus fala sobre verdadeira adoração, ou seja, existe a falsa adoração, existe o falso adorador. E Jesus fala sobre Deus procurando. Ele sabe, mas ele procura no sentido de que são poucos, no sentido de que não são muitos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre adoração? Antes da gente ver, alguém consegue, óbvio que vocês conseguem, mas alguém gostaria de dizer o que acha que é adoração? Todos nós somos adoradores, não é isso que a gente fala assim? Todos nós vamos à casa de Deus para adorar e tudo mais. O que é adoração? Quem pode me dizer o que é adoração? Hã? Temor, respeito. Mais o quê? Submissão. Mais o quê? Tem mais coisa? Sacrifício, salvação não. Salvação. Exaltação. Exaltação também. Mais o quê? Entrega. Mais alguma coisa? Gratidão. Quando a gente vai para a definição de adoração, nós temos tudo isso que nós falamos: gratidão, exaltação, entrega, sacrifício, humilhação, prostração. E aí, quando a gente começa a enumerar os significados de adoração, a gente vê que começa a ficar uma coisa muito vaga. Fica uma coisa muito perdida. Que é não, adoração e exaltação. Tá, mas o que é a exaltação? Fala. Não seria também relacionamento? Não. Adoração, do ponto de vista bíblico, não tem a ver com relacionamento. Assim como não tem a ver com salvação. Seria uma submissão, né? Submissão, sim. Você pode adorar porque você foi salvo.
Ou você pode adorar porque você tem um relacionamento. É difícil você adorar alguém que você não tem relacionamento. Porque a adoração, ela envolve, como a gente falou, submissão, exaltação, respeito, humilhação. Como que eu vou me submeter a alguém que eu não conheço? Talvez esse seja o motivo de não ter muitos verdadeiros adoradores. Se eu não tive um encontro genuíno com Jesus, se eu não sei quem Jesus é, se eu não sei quem Deus é, como que eu vou adorar Ele de verdade? Eu não sei quem Ele é. Aí você se relaciona com Deus, mas não adora Ele. Exatamente. Você pode ser Aí não é um verdadeiro adorador. Porque lembra que eu falei que a verdadeira adoração ela envolve intenção e envolve forma? Se eu só me relaciono, mas não adoro, ou se eu adoro, mas não me relaciono, não é uma verdadeira adoração. Não é um verdadeiro adorador. Então, como eu disse, quando a gente começa a conceituar a adoração, começa a ficar muito vago. O que é submissão? Mas o que é submissão? O que é exaltação? Então a gente pode afunilar esse conceito de adoração no sentido de que, primeiro, qual é a razão da nossa adoração? Você já se perguntou por que você adora a Deus? A gente falou sobre relacionamento. Ah, eu adoro a Deus porque eu me relaciono com Ele. Ah, mas se eu for adorar todo mundo que eu me relaciono, qual é a razão da nossa adoração? Qual é a razão da sua adoração? A Bíblia nos mostra algumas razões. Primeiro, João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A primeira razão da minha adoração a Deus é porque Ele proveu para mim uma salvação. A primeira razão da minha adoração a Jesus Cristo é porque Ele abriu mão da sua glória e encarnou como ser humano. E sofreu e morreu pelos meus pecados, não pelos dele. Não pelos dele, mas pelos meus pecados. Hoje nós não vamos celebrar a Santa Ceia, que é um memorial da morte de Jesus Cristo. É a primeira razão da minha adoração. Segunda razão da minha adoração, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Segunda razão da minha adoração, a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho que adorar a Deus, a razão pela qual eu adoro a Deus é que Ele morreu por mim. Não era para Jesus morrer, Jesus não tinha pecado, não tinha que morrer, era eu. Tanto físico quanto espiritualmente. Mas Jesus morreu por mim. Segunda razão da minha adoração. Terceira razão da minha adoração. Romanos 4, 25. Vamos lá em Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Não. Romanos 4, 25, isso. O qual, por nossos pecados, foi entregue. Morreu. A gente já falou sobre isso. Mas termina aí o versículo. E ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu pelos meus pecados. Mas Ele ressuscitou para que eu seja justificado. A terceira razão da minha adoração é por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, vamos voltar para os verdadeiros adoradores? Aí a gente está falando agora sobre a intenção, né? A gente falou que os verdadeiros adoradores, a adoração verdadeira, ela se divide em intenção e forma. A intenção tem que ser verdadeira. Ou seja, existem intenções falsas. Quais são as intenções verdadeiras da adoração? Ou seja, o que faz a intenção da minha adoração ser verdadeira? Está dentro dessas três razões. Porque Deus me salvou, porque Deus enviou o seu Filho, porque Jesus veio ao mundo por mim, porque Jesus morreu por mim, porque Deus sacrificou o seu único Filho,
Só tinha um, sacrificou. E terceiro, porque ele ressuscitou. Para minha justificação. Aí agora eu olho para dentro de mim assim e falo assim, Diego, quando você vem domingo de manhã para a igreja, ou aonde quer que você esteja, e você coloca no seu coração o objetivo, a ideia, a vontade de adorar a Deus. Pelo que você adora a Deus, Diego? Qual a razão da sua adoração, Diego? Será que a razão da minha adoração é porque Deus me deu uma família bonita? Será que a razão da minha adoração é porque Deus me deu 2 filhos inteligentes, bonitos, gentis e bem educados? Será que a razão da minha adoração é porque Deus me curou de uma doença muito grave? Será que a razão da minha adoração é porque Deus me deu um bom emprego? Será que a razão da minha adoração é porque Deus me trouxe para morar na Europa? Qual é a razão da sua adoração? Descobrir qual é a razão da sua adoração pode indicar se a intenção da sua adoração é verdadeira ou falsa. De maneira bem simples e direta. Se a razão da sua adoração for qualquer coisa sem ser essas 3 razões que nós mencionamos, talvez, tudo indica, não estou afirmando, mas tudo indica que talvez a intenção seja falsa. E como nós vimos, não basta somente a forma, mas a intenção. Se a intenção for falsa, não é um verdadeiro adorador. Não está dentro daqueles que Deus está procurando. Veja que a adoração não é brincadeira. A adoração não é vir para a igreja e levantar a mão e falar, Senhor, eu te amo, Senhor, chorar, descabelar. Isso não é adoração. A adoração precisa ter intenção verdadeira. Qual é a razão da nossa adoração? Por que nós adoramos a Deus? Qual a motivação? Porque veja bem, se a razão da minha adoração for, ou se as razões da minha adoração forem essas 3, não importa o que aconteça, eu vou adorar a Deus. Porque são 3 coisas que não podem ser mudadas. Veja bem, Deus já enviou o seu filho já morreu e ele já ressuscitou. Então, essas 3 razões, elas são atemporais, ou seja, elas são imutáveis. Se eu adorar a Deus por causa dessas 3 razões, eu vou adorar a Deus em todos os cenários, em todos os motivos, em todas as horas, em todas as épocas. Não importa o que esteja acontecendo. Porque eu adoro por uma razão que não tem como mudar. Veja bem, Jesus não tem como vir de novo. Bom, ele até vem, mas não com esse propósito. Não tem como Jesus não ressuscitar, ele já ressuscitou. Ele já me justificou. Por que você adora a Deus? Em contrapartida, se eu adoro a Deus por qualquer outra razão que não seja uma dessas 3, essas razões podem mudar. Se eu adoro a Deus porque tenho uma família feliz, então será que quando eu perder a família feliz, será que morreu esposa e 2 filhos, será que eu vou continuar adorando a Deus? Se eu adoro a Deus porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho um carro, porque eu tenho um salário alto, porque eu moro na Europa, porque eu estou com saúde, e quando essas condições não forem mais verdadeiras? E quando essas razões não existirem mais? Será que eu vou continuar adorando a Deus? Verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Não só a forma, mas a intenção precisa ser verdadeira. Alguma dúvida, alguma pergunta? Seguindo adiante. Sobre a forma de adoração. Nós falamos sobre a intenção. Adorar a Deus precisa ser uma adoração em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, eles adoram com uma intenção verdadeira. Nós acabamos de falar as razões. 3 razões que a Bíblia nos dá para adorarmos a Deus. Mas os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, adoram não só com uma intenção verdadeira, mas sim com uma forma verdadeira. De forma verdadeira. Você já se perguntou se a forma com que você tem adorado a Deus é a forma verdadeira?
É a forma bíblica. Veja bem, como a gente já falou diversas vezes, se existe a forma verdadeira, é porque existe a falsa. Vamos ver na Bíblia como é que é a forma verdadeira de adoração? Quando a gente fala sobre a forma de adorar a Deus, fica bem claro na palavra de Deus que uma das formas de adorar a Deus, lá em Lucas não, mas vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Diz assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Tem diversos outros versículos, tá? A gente tem, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, João capítulo 4, versículos 23 e 24, como nós lemos. A gente não vai ler tudo. É só referência. Tá. Nós temos diversos versículos que nos mostram que o serviço a Deus é uma das formas de adoração. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Mas nós também temos Romanos capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo 1, 3 e João capítulo 4. Então veja que uma das formas bíblicas de adorar a Deus é servindo a Deus, é sendo servo de Deus. E aí repare que quando a Bíblia fala sobre servidão, existem três termos, três palavras que têm o mesmo significado, que em português aparece como serviço, como servo, mas que tem significados diferentes. Você tem a servidão a Deus, você tem a servidão como uma forma litúrgica, como uma coisa automática, automática que você faz uma liturgia, e você tem o serviço no sentido de escravo, no sentido de empregado. A forma do nosso serviço, uma das formas de adoração a Deus, em forma de serviço, é o serviço a Deus no sentido de adorar a Deus, no sentido de submeter a Deus, no sentido de que, olha, servir a Deus, mas não da forma que eu quero servir, mas da forma que Deus quer que eu sirva. Porque tem pessoas que acham que servir a Deus é servir da forma que quer. Mas eu não tenho que servir a Deus da forma que eu quero. Eu tenho que servir a Deus da forma que Deus quer que eu sirva. Da forma que Deus precisa que eu sirva. São serviços diferentes. Uma das formas de adoração a Deus é o serviço a Deus. E aí, eu já ouvi uma pessoa falando assim, mas veio aqui até na igreja, ela falou assim, mas essa igreja aqui, ela tem aquele lema? Eu falei, que lema? Ela falou, o crente que não serve para nada? Aí, entendo a sua posição, mas a ideia é que alguns cristãos, se é que a gente pode chamar de cristão, porque cristão é quem segue a Cristo. Talvez essas pessoas não sejam cristãs, elas sejam crentes, elas creem em Cristo. Existe uma diferença entre crente e cristão. Mas a ideia que algumas pessoas têm de que elas podem vir a ser um cristão sem servir é incompatível com uma das formas de adoração. É incompatível com a ideia de um verdadeiro adorador. Porque como que essa pessoa vai ser uma verdadeira adoradora, vai ser um verdadeiro adorador, se ela não adora da forma verdadeira, da forma bíblica? E qual é a forma bíblica? Uma das é o serviço. Tem pessoas que falam assim, meu irmão, olha só, pode perguntar ao pastor. Não só esse, não só o nosso, mas qualquer igreja que você for, certamente ele vai te falar sobre situações onde pessoas já falam assim, não, olha só, eu não quero servir não, eu quero só receber. Eu quero só cultuar. Mas veja bem, serviço é uma forma de culto. Porque se serviço não for uma forma de culto, se serviço não for uma forma de adoração, hoje no culto, por exemplo, nós vamos ter alguém que vai dirigir o culto. Então essa pessoa não está adorando, então essa pessoa não está cultuando. Hoje nós vamos ter alguém aqui traduzindo. Então a pessoa que está traduzindo, que está servindo, ela não está adorando?
Ela não está cultuando? Não. Serviço é uma forma bíblica verdadeira de adoração. Quer ser um adorador em espírito e verdade? Quer adorar com intenção verdadeira e da forma verdadeira? Adore servindo. Mas a Bíblia também nos mostra uma outra forma de adoração. E aí essa talvez seja mais polêmica. Quando a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 22. Diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Estavam adorando, certo? Versículo 20. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor. Eles estavam adorando. Os levitas se levantaram para louvar ao Senhor. Segura essa informação. Louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Ué, mas eles se levantaram para adorar. E aí os levitas começaram a louvar. E aí depois Josafá convidou cantores. Vocês perceberam? Todos estavam adorando. Aí os levitas saíram para louvar. Mas depois que os levitas saíram para louvar, Josafá chamou cantores. Mas louvar não é cantar? Fiquei confuso agora. Quando a gente fala, vou louvar a Deus, não é cantar a Deus? Mas se louvar é cantar, então por que depois que os levitas se levantaram para louvar, Josafá chamou os cantores para cantar? Porque louvar não é cantar. Você pode cantar em forma de louvor. Ou você pode louvar sem cantar. E a igreja hoje acha que louvar a Deus é cantar. E a igreja hoje acha que adorar a Deus é somente cantar. São coisas diferentes. Você tem adoração. A adoração ela tem várias formas. Uma das formas de adoração é louvando a Deus. Nesse louvor, uma das formas de louvar é cantando a Deus. Veja no versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então veja que cântico, louvor e adoração não é a mesma coisa. Muitos na igreja entendem que é tudo igual. Vamos adorar a Deus. Já pega o microfone, já o músico já começa. Não, peraí. O cântico é uma das formas de louvor, que é uma das formas de adoração. Agora repara que quando nós olhamos as igrejas, quando nós observamos muitas igrejas, é uma preocupação válida, é uma observação válida, nós pararmos e observarmos se as músicas que estão sendo cantadas, será que elas são músicas de louvor a Deus? Será que elas são músicas de adoração a Deus? Porque assim como no serviço, no louvor e no cântico, também existe o verdadeiro e o falso. E sabe por que existe o verdadeiro e o falso? Estratégia de Satanás. Se nós temos uma igreja que adora a Deus de forma falsa, Satanás não precisa se preocupar com ela.
Satanás precisa se preocupar com a igreja que adora de forma verdadeira. Com um falso adorador, ele não se preocupa. Então veja que nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. Eu preciso ter consciência, noção se eu estou adorando a Deus com a intenção verdadeira e se eu estou adorando a Deus da forma verdadeira. Se eu estou adorando a Deus da forma bíblica de adoração. Porque às vezes eu posso estar achando que eu estou cantando um louvor para adorar a Deus, mas esse louvor não é de adoração. Essa música não é de adoração. Essa música não é de louvor. E qual é o resultado disso? Cultos de adoração a Deus, que não são cristocêntricos, são egocêntricos. Cultos, olha que contrassenso, cultos de adoração a Deus, que são humanistas. Porque o objeto de adoração não é Deus, é o homem. Músicas que nós chamamos de louvor e adoração, mas que não louvam e adoram a Deus, louvam e adoram ao homem. Porque se a gente for para o Salmo 42, e nós já vamos encerrar, porque já são 25, mas no Salmo 42, nós encontramos o que é uma adoração. Nós encontramos o que é um louvor. E veja que no Salmo 42, a pessoa do salmista sai de cena. E só quem se apresenta é Deus. É tudo para Deus. É tudo por Deus. Quer ver um outro lugar que nós... Tem várias passagens que a gente não vai conseguir ler. Mas no Salmo 42. Quer ver um outro lugar onde nós vemos a forma bíblica de adoração? Meu irmão, só, agora você colocou um problema na minha cabeça, que agora eu quero adorar em espírito e verdade, porque agora eu quero adorar com a intenção verdadeira. A gente já falou as 3 razões, mas eu quero adorar da forma verdadeira. Qual é a forma verdadeira de adoração? Você quer saber qual é a forma verdadeira de adoração? Seja ela adoração através de dízimo e oferta, adoração através do louvor, adoração através do cântico. Você quer saber como que eu identifico um cântico de louvor e adoração a Deus? Sabe o lugar, talvez, o melhor lugar para você identificar isso? Apocalipse. Como assim? Apocalipse fala dos fins dos tempos. Apocalipse fala do fim do mundo. Como que lá vai me dar a forma certa de adorar, a forma certa de cantar? Como que vai me dar? Mãe, no livro de Apocalipse fala que depois que tudo acabar, nós vamos ser o que no céu? O que nós vamos fazer no céu? Por toda a eternidade. Nós vamos o quê? Adorar. Então lá em Apocalipse, quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 4, versículo 10, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Agora vamos para o capítulo 7, versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Agora vamos para o 19:4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então nós vemos como que eles estavam adorando. Agora, como que eles estavam adorando? O que eles estavam falando? Vamos lá para o Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Do 9 ao 12. E cantavam um novo cântico. Ó, cântico. Adoração em forma de cântico. Eles estavam cantando. Mas o que eles estavam cantando? Cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro de seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os homens da tua tribo, língua, povo e nação. Um cântico de louvor a Deus tem que ter a obra expiatória de Jesus Cristo. Ou pode ter a obra expiatória de Jesus Cristo. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Vamos agora para o versículo 12. Com grande voz diziam, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Será que os nossos cânticos de louvor a Deus têm isso?
tem essa adoração? Ou os nossos cânticos de louvor e adoração a Deus, tem só eu falando para Deus o que eu quero dele? Tem só eu falando para Deus o que eu preciso dele? Então não é um cântico de louvor e adoração a Deus. Então é um cântico de oração a Deus. Não cabe no culto. Cabe na sua casa, no seu carro, mas num culto de adoração a Deus, cabe um cântico de louvor a Deus. Não um cântico de uma oração que eu preciso para a minha vida. Percebem a diferença? Percebem que a adoração a Deus precisa da intenção verdadeira, mas também precisa da forma verdadeira? Se um dos dois falharem, toda adoração cai e era falsa. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém?